essa arte que me encanta, dela não quero sair. Ó bendita capoeira, linda dos meus ancestrais. Ao meu mestre que me ensina, que me ensinou a descer. Deus lhe pague, Deus lhe ajude, eu nunca mais vou lhe esquecer. Vou girar o mundo, vou girar o mundo, girar, girar, girar. Vou girar o mundo, vou girar o mundo. Fala, mestre, dizem que quando dois capoeiristas se encontram rola o quê? Papoeira, né? Quando pega essa papoeira e joga pro mundo. Papoeirando. Pessoal, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho aí, ó, dá o seu like assim que começar a assistir, comenta quem vocês querem na entrevista e compartilha aí o máximo possível essa entrevista, porque é boa, vai ter muita história aqui. Mestre, quem é você? Meu nome é Israel Adriano dos Santos Veloso. Meu xará. Seu xará. E sou conhecido na capoeira como Mestre Catito, do grupo Senzala, né? Apelido que foi dado aqui dentro do Cruzeiro quando era mais novo. Bacana. O que significa, Catito? Cara, assim, na época, a galera tinha uns colegas meus jogando bola, a gente tinha umas brincadeiras de ficar apelidando os outros, né? Uhum. Aí tinha o cara que cantava aquela música, Catita, Catita, Catita. Aí os caras, pô, parece que o cara é Catito, parece que coisa. Aí ficava me zoando. E aí você sabe como é que é apelido, né? Quanto mais tu corre, mais pega, né? Aí ficou nessa, aí a galera no Cruzeiro, todo mundo acabou pegando esse apelido e a maioria da galera ficou um nome forte. Pois é. Que ninguém nem lembra. Na época eu não gostava muito não, ficava, teve uma época que eu tava até falando, não, galera, não vou usar esse nome não. Os caras, não, comecei, vai ser mestre, tem que usar Catita e tal. Eu falei, então tá bom, então. Até meu mestre, né, o amendoim, ficou, tem certeza? Não, mestre. Mestre. Porque a galera muito me chamava assim, né, dentro da capoeira mais antiga, né, Israel, chega aí, Israel, porque antigamente, pro lado da Asa Sul, o pessoal não me conhecia muito como Catito, né? Uhum. Mas me chamava mais de Israel, né? Foi fortalecendo. Aí a comunidade daqui do Cruzeiro abraçou. Aí eu falei, não, então como eu sou cria daqui, sou formado por aqui, então vamos pra cima com esse nome. E aí foi deixando. Bom demais. Entendeu? Primeiro pé na capoeira, mestre. Cara, quando eu conheci a capoeira, eu tinha de 12 para 13 anos, né? Ali na década de 90, eu me aventurava no taekwondo, né? Eu era do taekwondo, participava de campeonato. Era uma época do taekwondo muito forte. E aí morando aqui no Cruzeiro, tinha muita roda de rua aqui no Cruzeiro, né, cara? E eu ficava olhando e tal. Aí eu conheci uns amigos, meus amigos chegavam e falavam, mesmo que tu faça taekwondo, vamos fazer capoeira. Aí eu, pô, tava umas pernadas boas, né? Aí foi nessa brincadeira e eu cheguei no DEFE, né? Na época a gente tinha que o DEFE liberava para educação física, né? Aí eu fui me inscrever lá para fazer natação. Não tinha vaga, era super concorrido. Aí eu olhei, tinha vaga para capoeira. Eu olhei, era no buracozinho assim, né? Naquela época lá, e eu olhei, tava lá a galera do Mestre Paulão na época. Aí eu vi o capoeirista lá jogando lá, o Mestre Velhinho. Pô, olhei aquele cara, eu falei, pô, capoeira boa desse cara. Aí conheci o Afobado, conheci o finado Abraão, aqui do Cruzeiro, aí os caras colocaram pilha, vamos, aí o Abraão já era mais graduado, vamos. Aí eles vinham aqui me pegar, porque eu era mais novo, né, passava aqui, minha casa me pegava e me levava pra lá pra treinar. Só que lá no Paulão eu fiquei pouco tempo, cara. Eu não cheguei a ficar nem um ano no Paulão, porque nessa mesma época de 91 ali, no início de 91, né? No final de 90 para o início de 91, Dendê dava aula aqui, né? O finado Dendê, bom de capoeira. Aí eu ficava olhando as rodas e eu falava, cara, sanguício, cara muito bom.
Aí eu fui num local, na 407 aqui do Cruzeiro Novo. Ele tava dando aula lá, e eu cheguei lá. Ou posso pegar um treino e tal, tudo tímido. Ele me recebeu super bem. Né? Aí começamos a conversar, e ele falou, eu também treinei lá no Paulão, que não sei o que e tal. Aí eu, pô, legal. Aí eu, cara, eu me encantei pelo Grupo Senzala. Porque eu comecei a pesquisar a história do Grupo Senzala, capoeira, né? Muito evoluída do grupo, né? Eu não tinha acesso a muitos, né? Eu era menino, criança, né? Não saía muito, então não tinha muito acesso às outras capoeiras, né? Então, assim, a capoeira mais forte que eu conseguia ver, né? Que eu tive acesso foi do Grupo Senzala, através do Dendê. E desde lá, de 91 para cá, nunca saí do grupo, só Senzala. Treinei. Graduou com ele até... Graduei até corda azul, né? Em 95 eu tinha já, de 94 para 95 eu peguei corda azul. Né, que eu já estava completando maioridade, né? E aí já podia até ministrar aula, né? Que corda azul já podia ministrar aula, né? Aí eu peguei corda azul e aí nessa caminhada o Dendê acabou saindo do grupo, né? Acabou caminhando com os próprios pés dele, né? Criando uma outra possibilidade de trabalho para ele. E aí eu escolhi ficar com o Amendoim, com o mestre, né? Aí eu fui lá no mestre, cheguei, já era corda azul do grupo, comecei a treinar com o mestre e, tipo assim, por isso que eu falo que eu nunca saí da Senzala, sempre fui Senzala. Só transitou, né? Só transitei de um professor para outro, né? E através do Amendoim que aí a gente desenvolveu muito, né? Pegou o auge das rodas aqui? Peguei o auge das rodas, roda muito pesada aqui no Cruzeiro. Aqui no Cruzeiro as rodas aqui é difícil, viu? É difícil, acabou que entrar. Tinha que estar treinado. Tinha que estar treinado, porque, rapaz, tinha uns capoeiristas muito bons aqui, cara. Os capoeiristas muito bons, ainda vi o pessoal de fora. Os capoeiristas de fora. Que assim, eu entrava na roda, tinha uma música que os caras cantavam, pé dentro, pé fora. Quem tiver o pé pequeno, vá-se embora. Quando eu escutava a roda assim, na roda de rua, porque aqui tinha muito. Aqui os caras faziam as rodas nas quadras, dentro das quadras. Caraca, legal. Né? Porque na época o Cruzeiro ele começou a asfaltar, né? As quadras começaram a ter asfalto. Não tinha muito carro, né? Não tinha quantidade de carro, então ficava estacionamento gigante. Né? Estacionamento gigante. A pessoa vamos fazer roda para divulgar. Aí fazia a roda e quando via, fazia a roda nas quadras dos outros caras de outro grupo, os caras iam chegando, entendeu? E aí às vezes a roda ficava pesada. Mas... Todo mundo novo, todo mundo forte. Novo, forte, né? A galera aqui, pô, muito boa de capoeira. Chegou a treinar jiu-jitsu também ou só o taekwondo aqui que você fez diferente? Hoje eu treino um jiu-jitsuzinho. Mas na época era só o taekwondo a mais? Na época era só o taekwondo, né? Hoje eu treino jiu-jitsu, mas não tô nem nessa pegada, eu sempre falo, eu treino esses outros esportes, minha pegada é capoeira, não consigo. Mas só para complementar, né? Aí eu falo assim, eu não fico muito na pegada do jiu-jitsu, eu gosto do jiu-jitsu, acho legal, acho fantástico, né? Os mestres mais antigos do Grupo Senzala sempre me incentivaram, né, a fazer, porque a gente tem que estar completo como lutador, né? Exato. E aí eu fui atrás também dessa pegada. Treinei boxe muito tempo. Legal. O Amendoim, meu mestre, sempre trazia essas pegadas, esses complementos, esses complementos, né? Então, assim, a gente ia na pegada dele. Aí treinava boxe, treino jiu-jitsu, né? Hoje eu faço um karatê de contato. Legal. Entendeu? Com o professor... O pessoal do Labareda? Não, eu faço com o professor... Rafinha, ele dá aula aqui mesmo no ginásio. O Rafinha do jiu-jitsu? Não, o Rafinha do karatê, o do jiu-jitsu é o Rafão. De vez em quando ele vem treinar com a gente aqui também, o Rafão, que é do MMA, né? Do MMA. Aí ele vem pegar vem treinar aqui com a gente, passar umas técnicas aqui, aí eu faço. Mas aí a galera me conhece, fala, galera, eu faço mesmo só porque... Só para me manter ali né? No condicionamento físico, né? E a gente tá sempre com conhecimento. Quanto mais conhecimento o capoeirista tiver, melhor o desenvolvimento da capoeira e do ensinamento, entendeu? São disciplinas e ensinamentos diferentes que eu acho que é necessário a gente saber absorver isso, né? E como capoeirista você faz as outras artes todas melhor, né?
Além de fazer melhor, você consegue entender um tipo de disciplina de atleta e de mestre, de professor. Porque essas artes orientais, elas têm uma disciplina muito legal. Muito boa. Então, né? assim, e a gente, capoeira, a gente, na época, né, na época de 90, a gente não tinha tanta essa disciplina. Hoje a galera tá tendo mais, né? Eu acho que através essa mistura de arte, se você chegar hoje nos locais, o pessoal te cumprimenta diferente, né? Todo mundo amadureceu também. Aí a galera, assim, eu acho bem legal e eu acho que a gente tem que, o que é bom a gente tem que aproveitar, né? E pegando esse gancho aí, chegou a pegar umas rodas aqui ou fora de Brasília boa que deu uma marcada aí no Rapaz, Mestre Catito? aqui eu já peguei aqui no Cruzeiro, tinha muita roda boa, né? Principalmente essas rodas de rua, essas rodas no eixão ali, roda boa ali na Asa Norte. De jogo do Brasil, né? De Asa carnaval, Norte, né? Tem umas rodas. Pô, na Asa Norte ali também tinha umas rodas pesadas do Mestre Boca. Rapaz, chegava lá, Mestre Boca treinado, sempre daquele jeito. Pesado. E aí a gente ficava mais por aqui, né? A gente não saía muito, assim, pra ir pro lado mais vamos se dizer, do entorno, né, do Cruzeiro. A gente não tinha muito acesso, né? Conhecia um ou outro, né? Já fui até na roda, eu ia bastante lá na roda da UNB, né? Foi lá que eu conheci o Claudinho, curti muito a roda lá também. Mas viajando assim, já fui muita roda boa em Unai, Uberaba, né? Nunca tive a oportunidade de viajar para fora, né? Mas assim, a gente sempre ia pro Rio, né? Porque como a senzala matriz é de lá, no celeiro. A gente ia lá no celeiro fazer aula com peixinho, fazer curso com peixinho, né? Pegava as rodas ali na praia, né? E aquela que marcou? Aquela que marcou foi a época que o meu mestre pegou mestre no grupo Senzala, porque eu acho que era a expectativa de todo mundo. A gente que treinava com ele tinha uma expectativa muito grande de estar no dia que ele fosse pegar mestre. E, cara, quando eu era corda roxa, quando eu cheguei lá, eu tinha pego corda roxa, tinha pouco tempo, não tinha muito tempo. Quando eu cheguei na roda, assim, cara, que eu vi todo o grupo Senzala reunido. Eita. Caraca, eu falei, meu Deus do céu, meu irmão. É hoje. É uma coisa assim, pô, espetacular, uma energia sobrenatural, entendeu? Uma energia sobrenatural. E aí ver assim o peixinho no comando de tudo aquilo, entendeu? Pô, mestre Gato, mestre Itamar, mestre Ramos, Tony Vargas naquela vozona, chega pesado, as pontas, tu ia entrando assim, cara, que chegou o coração, batia forte. Caraca, entendeu? Capoeira, que assim, que eu sempre admirei no grupo Senzala, a musicalidade do grupo Senzala sempre foi muito forte. Então, assim, era um instrumental, né, uma harmonia musical muito boa. E aí chegava assim, falava, rapaz, cheio de capoeirista, bom de capoeira, né, de todo lugar do Brasil. Formatura, né? Formatura dos mestres, né? E assim, foi uma roda que foi bem marcante, que eu estava treinando bastante. E eu lembro que eram vários cursos, né? Vários cursos que acontecia dentro do... como é que fala? É tipo um ginásio igual esse, né? Era vários cursos dos mestres. Pra você ver, tinha vários cursos e todos os cursos estavam lotados pra tu ver o tanto de gente que tinha. Né? Mas aí eles dividiam por graduação, né? E eu fiquei muito marcado, eu nunca esqueci essa situação, porque eu sempre fui franzininho, magrinho. Eu nunca fui grande. Né? Sempre fui magrinho. E a galera era forte. Pô, e a galera muito forte, muito forte. E eu, corda roxa, magrinho, cheguei pra me inscrever, né? Aí o cara, pessoal, vai se inscrever aonde? E aí, você vai aonde? Aí tinha os corda branca com amarela, tinha dividido, né, as graduações. Aí eu, não, professor aqui, corda roxa, os cara, professor, corda roxa, eu falei, pô. Aí da onde? Pô, do mestre amendoim. Aí os caras, aí não, pesa, né? Não, pô, entrei e tal, mas pá, não sei o quê. Fui e os caras fortes, né, a gente na roda muito boa, pegada.
daquele jeito, não tinha como fugir. Naquela época não tinha como, você ou jogava, escapar. né? Não tinha como, cara, era muito bom. Era os capoeiras daquela, a galera hoje, eu vejo a capoeira da galera, a galera até mais tranquila. Hoje a capoeira tá muito boa para ser praticada, pra galera aprender a capoeira, tá muito boa. Mas naquela época, os caras não te ensinavam, você tinha que ficar olhando pros caras pra tu aprender movimento. Os caras faziam movimento, ninguém chegava lá pra você e falava, ó, esse movimento é assim. Né? Não tinha YouTube, não tinha essas coisas, né? Então você via os caras fazendo e tu ficava, caramba, cara, que movimento louco. Aí tu ficava lá, e o cara, pô, como é que é esse movimento? Aí o cara... Aí tu tinha que ficar vendo o cara jogar pra tu fazer o movimento e depois guardar e vir trazer ele, né? Pra fazer, pra treinar aqui em Brasília, que a gente sempre trazia alguns movimentos também de pessoas de fora que faziam muita movimentação. E o Peixinho sempre foi muito bom nessa questão, né? De movimentação, sempre visa uma capoeira muito movimentada. E ele sempre pegava no pé da gente nessa questão, né? Porque como a capoeira dinâmica, era mais... Dinâmica e pegada, né? Uma dinâmica com pegada e bem objetiva, né? Bem objetiva. Mas nessa época também tinha a gente treinava a capoeira, que eu posso falar assim, mais boca de espera, né? O cara chutava e ficava na boca de espera para pegar o outro. Hoje, E o Peixe já não gostava muito disso. Ele gostava de ver a capoeira sendo desenvolvida, né? Então, assim, até mesmo dentro do Grupo Senzala, eu peguei um pouco de treino, né? Que era o jogo de dentro, né? Justamente para poder desenvolver isso. Então tinha aquele joguinho de dentro assim, o cara não parava de jeito nenhum. Chega, o ombro ficava inchado, o trapézio inchado, o tríceps inchado, de tanto ficar lá embaixo. De tanto ficar movimentando. Era uma musculação dentro da capoeira. Né? O pulmão tinha que estar bem preparado fisicamente. Criava uma máquina, né, de resistência. E a gente treinava muito isso, né? Então, assim, essa época foi uma época que mais marcou, assim, na minha vida como capoeirista, onde que eu vi grandes capoeiristas junto. Deve ter sido um evento. Entendeu? Vários capoeiristas hoje junto. Muitos que hoje são mestres, que estão na Europa, que eu vi naquela época, né? A gente trocava informação legal, jogava bastante. Bacana. Tinha aquela troca de informação, troca de coisa, era muito legal. E nessa esteira aí, mestre, tem uma viagem nesse modelo dessa emoção dessa roda aí, ou viagens que também deu uma marcada e uma criada no mestre Catito, assim? Cara, foi quando eu viajei pra Angra, né? No evento do mestre Abutre, onde que eu consegui conviver com o mestre Joel. Entendeu? Então, assim, a questão da viagem da roda, a galera fala, pô, vamos lá pra roda, porque a roda é legal. Mas, cara, sabe o que é o mais diferente que eu achei? É tu ter convivência com o mestre, entendeu? Ter informação, parar pra sentar, trocar uma ideia, bater um papo, aquele papo descontraído com o mestre, assim. Sacou? E o Joel, conheceu o cara, né? Conheceu o cara, pô, tu fala assim, pô, o cara lá da República e tal, e o cara passando ensinamento, falando, e tu lá, assim, igual criança, né, aprendendo com ele. Hoje, se tivesse o celular, tava filmando, né? Hoje tava memorizando, né? Eu tenho até umas fotos lá que eu tinha com ele, a gente parado assim, batendo. Eu tirava muita foto com ele, ficava. Legal. Né? Então, assim, e foi super marcante, porque eu tive a experiência de conviver com ele. Eu acho que foi o último momento que eu convivi com o mestre Joel, assim, tete a tete. Ele sempre veio nos nossos eventos, mas a gente nunca teve essa jogava capoeira, não tinha essa interação, entendeu? né? Porque a galera queria bater muito papo, todo mundo chegava, normal, o cara, né, mestrão e tal. E nessa época a gente conseguiu ficar mais junto, falava questão de política da capoeira, que ele gostava muito. A gente tem que ver. Os capoeiristas têm que se envolver na política, porque a gente tem que também ter nossa força, nosso tempo, nosso poder, nós temos que nos unir para poder ter um representante. Ter um representante, porque as pessoas só vêm aqui, só lembram da gente na época de novembro, que não sei o que, ele era muito... Exatamente. Né? Então, assim, eu achava muito legal isso. Eu falava, é mesmo, né? Rapaz, aí é com vocês que estão mais novos, que tem que correr atrás disso. Essa capoeira nossa tem um representante dentro da Câmara, dentro dos lugares, né, para poder... Aí eu falei, pô, mestre, essa galera tinha que se reunir
para ter esse pensamento assim, né? Dá tempo ainda, né? Eu acredito que melhorou um pouco, mas assim, ainda falta ainda mais ainda para melhorar, a galera tem mais a interagir e ter esse entendimento, né? Não é questão de vaidade da pessoa ter um representante por vaidade, mas sim ter um representante De confiança. de confiança, né? Que os Alguém capoeiristas que vai fazer para todo mundo. vai fazer para capoeira não só mesmo. pra, Vai fazer para entendi. capoeira. Sim. Porque eu lembro que quando eu era mais. Quando eu ficava aqui na roda, tinha uma roda na feira aqui, a roda boa. Professor Cidade Bem, não sei se você chegou. Rapaz, o Cidade Bem fazia uma roda muito boa aqui também. E a gente interagia muito com o pessoal ali do Gingado, né? Que era antigamente do Raiz, depois foi o Gingado. E eu tenho um amigo, né? O Capu. Sim, tá Mestre na Capu, Espanha agora. Aí Mestre Capu, a gente jogava capoeira e tal, depois a gente parava pra trocar ideia, ficava na feira, né? Todo mundo do Cruzeiro terminava e ficava na feira. Aí a gente ficava falando o tempo todo, cara, a gente tem que ter capoeira sem camisa, Né? sem bandeira. Porque é isso que atrapalhou um pouco mais a evolução da capoeira, essa questão de bandeira, né? Porque as pessoas tinham muito ciúme disso, Cesário, grupo tal, grupo X. Mais fechado, né? É mais fechado, né? Então, assim, tinha muita rivalidade. Hoje a gente já vê que está mais aberto. E isso é legal. Você vê até aí a questão das competições, né? Pois As competições tá tirando um pouco, assim, essa questão. O cara é do grupo, ele tá treinando, mas às vezes ele é treinado por um outro. Eu dou um exemplo, assim, teve competição que o professor foi buscar um outro mestre do outro grupo e foi tranquilo. Cara, e deu certo. Fantástico. Né? Eu acho fantástico, eu achei super legal essa questão dessas competições, né? Quando eu encontrei, eu fui na última que teve aqui, né? VMB. VMB, eu encontrei o mestre Peninha, que aqui a gente jogava capoeira, a rivalidade era brava. Né? Aí encontrei o mestre Peninha, o mestre Peninha falando assim comigo, encontrou, e aí, mestre, como é que você tá? Ele, eita, rapaz, isso aqui na nossa época era bom demais, né? Que a gente já fazia isso, saía na mão nas rodas de rua sem ter nada, sem competição. Isso aqui, talvez poderia até disciplinar dinheiro, a gente mais, ganhando um pouco e tal. Eu falei, pois Bacana demais a ideia. Hoje a galera mais nova aí tá tendo essa oportunidade, né? Assim, até admiro os professores aí, os mestres, que tem uma certa idade aí, ele tá tentando competir, né? Eu admiro. É para incentivar também. Né? Eu acho muito legal. Eu só, assim, eu sempre falei pra galera assim, pro pessoal sempre falar, porque você não compete? O negócio é que, cara, a gente treinou tanto que a gente tem muita lesão. Sim. E a gente tem muita lesão, então assim, é lesão no joelho, é lesão na coluna, é nervo ciático, então assim, e pra participar de uma competição assim, que hoje eu vejo de alto nível, tem que estar hoje o cara tem que estar preparado, com uma equipe boa. Sim. E eu acho que isso que é o legal, porque para você montar a tua equipe, você esquece um pouco essa questão de camisa e fala, cara, vou escolher os caras que bom, que pode me ensinar um pouquinho, né? Um de cada área, né? Um que é bom disso, daquilo. Pô, aí você vê os meninos novos aí de 20 anos aí voando, cara, fazendo coisa que... Não que na época a gente não fazia. Mas a galera sempre foi boa de sal. Sim, mas a gente não alongava. Eu lembro que a gente viajava, chegava, descia do ônibus, que não era avião na época, era ônibus várias horas, mal alongava, a gente entrava na roda. Isso aí destrói o carro. O van, né? O van. É o van, é o carro, galera. Já tive a oportunidade de descer lá no Santa Teresa, lá com os colegas meus da capoeira, morrozão grandão, de van. A van não subia, todo capoeirista, vamos aquecer, empurrar a van pra van subir, vai deslizando. Era muito legal, até eu falava, rapaz, a gente mesmo, mas já era vontade de ficar, né? Já aquecia, já chegava no lugar, já crente, já pede pra jogar, nem alongava. Eu falava assim, isso eu tenho até, pra te falar a verdade, isso é uma coisa que eu tenho até que me policiar um pouco. Até hoje, né? Porque tem roda que eu não alongo, eu já chego jogando. Aí às vezes eu termino a roda, eu tô todo travado. Aí eu falo, rapaz, cobra, né? Tem que parar com isso, tem que começar a ser mais disciplinado. Né? E pegar uma pergunta difícil agora, já que porque senzala é musicalidade e uma música, Messi, uma música que toca o coração, que faz você
dar aquela mudada assim pra jogar, ou você canta pra se empolgar? Tem, ou algumas músicas? Cara, tem muita música boa. Hoje eu vejo que tem muita música boa. Tem muita música que tem que ser selecionada pra cantar e tem muita música que dá axé, né? Mas, cara, eu tô tentando lembrar uma aqui, que foi quando eu peguei Corda Azul. Entendeu? Foi a primeira música, porque é o seguinte, quando tu pega a Corda Azul no Grupo Senzala, tu tem que cantar, tocar e fica os mestres tudinho te olhando. Tem que tá Então, completo, assim, né? o menino novo saindo de uma fase para outra, o nervosismo é a 1.000.000 por hora, né? Eu lembro que eu ficava treinando muito. Minha mãe falou, eu era chato pra caramba tocando berimbau. De não pra cima e pra baixo aqui no Cruzeiro. Ensaiando, né? Essa arte que me encanta, dela não quero sair. Ó bendita capoeira, vinda dos meus ancestrais. Ao meu mestre que me ensina, e me ensinou o ABC. Deus lhe guarde, Deus lhe ajude, eu nunca mais vou lhe esquecer. Eu vou girar o mundo, vou girar o mundo, girar, girar, girar. E cada salto é uma reza, cada golpe uma canção. E o que vai valer vantagem é a malícia do negão. A ginga que me incendeia o coração das donzelas. Entre as pedras preciosas, a capoeira é a mais bela. E eu vou girar. Até hoje eu me arrepio, porque é uma música que é a época que tocava, meu irmão, todo nervosismo passava, pá, e aí o jogo começava e era bom. E eu aprendi ela porque eu queria cantar ela no dia. Falei assim, no dia que eu for pegar a minha graduação, essa música eu vou cantar. Cantei ela, cheio de nervosismo, cantei ela. Quer levar ela aí? Opa! E essa arte que me encanta, dela não quero sair. Ó bendita capoeira, vinda dos meus ancestrais. Ao meu mestre que me ensina, que me ensinou o ABC. Deus lhe pague, Deus lhe ajude, eu nunca mais vou lhe esquecer. Vou girar o mundo, vou girar o mundo, girar, girar, girar. Vou girar o mundo, vou girar o mundo, girar, girar, girar. E cada salto é uma reza, cada golpe uma canção. E o que vai valer vantagem é a malícia do negão. A ginga que me incendeia e o coração das donzelas. Entre as pedras preciosas, a capoeira é a mais bela. Vou girar o mundo, vou girar o mundo, girar, girar, girar. Vou girar o mundo, vou girar o mundo, girar, girar, girar. Sensacional. Essa é uma das minhas músicas. Ah, então essa é dessa época, essa música tá... Eu cantava ela direto. Essa música, eu acho que é a música da década de 90, 91, né? Eu acho que foi a época que ela... antiga, mas foi a época que chegou muito forte aqui em Brasília, né? Essa música, né? A galera graduada cantava muito, né? Então, assim, a gente via e arrepiava os cantadores. Na época a galera cantava coro, né? Hoje eu fico observando a molecada. Eles são muito bons para algumas coisas, mas para outras eles perderam um pouquinho. De bater palma e cantar, às vezes eu vejo que a galera é mais tranquila, assim, mais... É porque essa geração de hoje, elas são muito aceleradas, né? Pra falar a verdade. Elas não querem passar pelo processo. E isso eu ensino muito dentro da minha escola aqui, junto com o pessoal. Tem que seguir dentro do meu núcleo, né? Pode-se dizer assim, do meu núcleo, do Grupo Senzala. Tem que passar pelo processo. Tem que aprender a cantar, tem que aprender a tocar, tem que aprender a bater palma. Armar berimbau. Tem que aprender a armar o berimbau, afinar o berimbau, né?
Porque eu também passei por todo esse processo para chegar onde eu cheguei, né? E hoje a galera quer jogar. Hoje eu falo muito para meus alunos, eu acho muito engraçado, porque antigamente você chegava para a roda, você ia lá e correndo no atabaque, botava atabaque nas costas, e ia seguindo o mestre e levando o atabaque. Hoje o mestre que tem que ir lá pegar o atabaque. Porque o aluno não pode, não pega o atabaque, né? Porque acha que está pagando a mensalidade e pronto. Complicado, né? E uma mensalidade, eu acho que ela só é um reconhecimento, né? do valor que o mestre tá o valor, mas só que as disciplinas da capoeira, né? É isso, é ter esse valor de, poxa, valorizar o mestre não só na questão financeira, mas valorizar o mestre de chegar até hoje. Eu chego lá no meu mestre lá, pô, mestre, quero que eu faça um berimbau, eu pego o atabaque. Se eu tiver que carregar o atabaque, carrego. Porque eu estou valorizando, né, o mestre. Ele fez muito isso, né? Então eu acho que é legal a gente também manter a tradição. E outra, essa energia é diferente, cara. Porque um cara que carrega um atabaque, eu posso falar para você, é um cara que futuramente vai ser um grande mestre. Exatamente. Agora, o que não carrega o atabaque, vai ficar faltando alguma coisa para ele. Entendeu? Perfeito. Então, acho que é isso que são detalhes dentro da capoeira que faz a diferença de você se tornar um mestre, né? Não é porque assim, hoje a gente vê vários mestres, mas são mestres que às vezes não tem a disciplina de ensinar ao aluno esses valores, né? Bacana. Porque acho que o conhecimento da capoeira é só na questão de história, de coisa, mas você tem também a questão de vivência. É o conjunto, né? O conjunto da vivência, de você estar junto, você pega ali meu berimbau, pegar o mais graduado, ó, arqueia lá meu berimbau. Lógico que eu também já fiz isso e já perdi muitos, que o pessoal arqueia demais quebra, né? Mas valeu a intenção. Mas a ideia é a gente estar sujeito a isso e ensinar. Sim. Entendeu? O aluno a fazer isso, o aluno a tocar o instrumento, mas também ele valorizar o instrumento, dar valor no instrumento. Né? Não é só chegar e pegar o instrumento arqueado e meter a baqueta no meio dele, meter o coisa, não sabe cuidar, não sabe afinar, deixa de qualquer jeito, né? Depois larga e vai embora. Aí deixa de qualquer jeito o instrumento, de qualquer maneira. Aí alguém quebra isso aí, né? Então, assim, são coisas que tem que ser mantidas, né? Tem que ser mantidas e tem que vir de uma disciplina. Daí tá a disciplina da capoeira. Eu sempre fui disciplinado nisso. E pode ser moldado, que às vezes também era um pouco bruto naquela época. Mas hoje manter a tradição, mas mais amigo. Mais amigos, com ensinamento. Respeito. Hoje a gente tem essa. Hoje a galera é mais tranquila no ensinar, né? A galera tem mais conhecimento, mais estudo, então o pessoal já sabe como ensinar, né? Como abordar uma boa conversa, né? Didática, né? Porque antigamente era mais difícil, né? Tinha uns mestres que eram meio brutos, né? Tinha que fazer. Bora, rapaz, vai treinar, rapaz. Tá falando que tu parece mais aqui na academia, não. Quando aparecer, meti o pé. Então, né? Mas é porque os caras foram ensinados de repente desse jeito, né? Eles foram passando. Né? Nessa esteira aí, mestre, quem inspirou o mestre Catito? Cara, dentro e fora da capoeira? Ou dentro da capoeira? Dentro da capoeira, né? Primeira inspiração que eu tive na capoeira, assim, foi o próprio Dendê. Foi um cara que eu vi na capoeira e que eu queria ser capoeira igual ele. Foi o primeiro que eu tive essa visão da capoeira e tive uma inspiração e que me acendeu essa luz de querer ser um capoeirista. Que te tirou do taekwondo, que me tirou do taekwondo. Você se serve me tirou do taekwondo. Abandonei o taekwondo e fui. Esse cara até, o taekwondo ficava até assim. Agora o cara que sempre eu admirei como mestre, como grande capoeirista, foi o Amendoim. Sim. Né? Por quê? Porque foi o cara que abriu porta para conhecimento de outros mestres. Então, assim, eu tenho que valorizar ele. Eu tenho que sentir que ele, para mim, foi uma inspiração de porta que abriu para me ter conhecimento com o mestre Joel, com o mestre King Kong, com o mestre Gagé, né? Com o mestre Americano, né? Com o mestre Peixinho, com Ramos, com
com com o mestre Tony Vargas, Gato, né? Então, assim, ele foi essa porta e eu sempre via ele no meio dessa rapaziada, né? Dessa galera, desses mestres. E eu falava, caraca, bicho, ali é o mestrão também, né? E assim, a gente sempre tem essas admirações de mestre, questão de jogar. O jogo do amendoim eu sempre achei legal. É um capoeirista para mim que eu acho que é completo nessa questão. Sempre a capoeira dele está sendo desenvolvida e moldada por momento. Eu curto isso. Cada momento ele tá de um jeito. Eu fico olhando assim, ele se adapta, né? Rapaz, ele eu fico assim, ele tá de um jeito, tem momento que ele tá assim, tem momento que ele tá de outro jeito na capoeira, né? Por causa das inspirações do conhecimento que ele teve com o pessoal, né? Essa mistura da capoeira da Bahia com o Rio de Janeiro, muito top, entendeu? Tenho admiração com vários capoeiristas, assim, fora do coisa que eu acompanho, que eu acho bom capoeira também, que eu falo assim aí também, ajuda, vale a pena dar uma olhadinha aí para poder aprender, né? Eu trocava muita ideia com o King Kong e eu vi assim a capoeira dele da Bahia, assim, uma capoeira bem ancestral, né? Bem antiga. Aí eu, pô, capoeira boa. Então a gente vai pegando esse tempero, né? Pra gente poder moldar a nossa fazer a moldura da nossa capoeira, né? Então assim, e eu vejo, e hoje eu tenho essa facilidade, essa habilidade de conseguir moldar minha capoeira, porque é momento. Tem hora que eu tô inspirado em alguém. Massa. Porra, bacana demais. Mestre, não acabou não. Já tá rolando, mas já quero deixar a lembrança aqui. Ô, maravilha. Capoeirando, somos todos capoeiros, inclusive a galera da Senzala. Porra, né? Coruja, mestre Coruja, meu camarada. A gente tá de parceiro aí, aqui pra você se hidratar, pra continuar essa moldagem aí do mestre Catito. Mestre Coruja, meu camarada, meu amigo. Entendeu? Ali eu vi crescendo na capoeira também. Bacana. E aí, em agradecimento. Pô, eu que agradeço aí pela oportunidade. Aqui, onde o espaço que você dá aula, onde é a sua energia, a sua essência, né? Que é como a gente estivesse dentro da sua casa. Aqui, né? aqui, mestre. Demais. Aqui, ô Boquinha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu quis, olha aqui, ó. Vou aproveitar também a oportunidade aqui, ó. Isso, cara. Aqui acompanha você também, olha. Aproveitando também. Aparece aqui, por favor. Aqui, ó, chega aqui. Esse aqui é nosso... A gente ia combinar de preparar essa pra ti também, né? Se apresenta aí. Esse aqui é nosso amigo aqui do Conselho de Cultura. Prazer, qual é o né, seu nome? Do Conselho o André. André, do Conselho de Cultura e da Academia de Letra, né? Parabéns, e eu acho isso aqui super importante, essa parceria, né? Na questão de cultura, essa mistura. E aí ele trouxe aqui pra entregar pra você uma lembrancinha. Vamos mostrar aqui, cara. Aqui. Olha aí. Puxa, muito obrigado, viu? Imagina. Obrigado entendeu? Mesmo, cara. Ele falou que a gente acompanha, porque é o seu trabalho aí. Os meninos todos, quando eu falei para ele assim que eu ia coisa, ele falou: "Não, eu vou lá e vou levar uma lembrança porque eu acompanho o trabalho dele", e né? Mas ficou perfeito. Fantástico. Não, agora eu emocionei mesmo, André. Obrigado. Vou deixar ali para não. É o trabalho quando é bem feito, né? É legal. Puxa, até me perdi. Top. Foi agradecer, ter disponibilizado aqui o espaço, abrir sua casa, né? Que, como a gente estava conversando aqui no início, você dá aula o dia inteiro aqui, em outros lugares, vem para cá e tal, né? Porque a história tem que ser contada, o pessoal tem que saber como que chegou essa capoeira para essa meninada, né? Para essa molecada. Verdade. Saber quem que traçou os caminhos, quem que contribuiu, quem que deu um temperozinho, porque todos nós temos essa participação. Claro, cada um deu uma influenciada em uma pessoa. Sim. Eu, de repente, influenciei algumas pessoas naquele tempo, né? Hoje... ainda influencia muito, né? Ainda influencia muito. Eu acho bem legal esse teu trabalho que você está fazendo em divulgação dos mestres, que muita gente às vezes não tem
não tem a oportunidade de conhecer, né? E através do seu canal você consegue abrir esse espaço para conhecer o mestre um pouquinho, né? Os mestres Até um pouquinho. capoeiristas que o pessoal nem sabia que tinha em Brasília. Pois é, eu vi Umas muita capoeiras reportagem. diferentes. E o que é capoeira, né? E a gente vai divulgar todas. Eu Sem acho bandeira, legal. sem Claro, discriminação. importante. Capoeira é capoeira, todo mundo é Gingô, capoeira. a gente vai estar divulgando. Todo mundo é capoeira, então tem que Né? estar capoeira independente de qualquer coisa, assim, cada um tem sua escola, mas a capoeira é a capoeira e a capoeira tem que ser valorizada no total, no geral, né? Tem que ser unida, a galera tem que se respeitar, né? Um respeitando o outro, e aí a capoeira é para todo mundo, a capoeira é livre, né? Não pode ninguém ficar sendo dono dela, né? Capoeira é livre, né? Entendeu? Então, e assim, fala pra galera aí um pouquinho. E assim eu pedi pra gente fazer essa reportagem dentro do Cruzeiro, porque aqui foi onde eu iniciei e aqui foi onde eu me formei, né? Que você viu, né? Bacana demais. E eu fiquei muito, na minha formatura, eu fiquei muito emocionado, porque eu tava falando com os amigos meus, que assim, rapaz, eu iniciei aqui, mas jamais imaginava que eu ia me formar aqui. Entendeu? Porque assim, o Amendoim sempre faz a formatura dele em outros lugares, em outras escolas, em espaços culturais. Né? E dessa vez a gente teve a oportunidade de fazer, a gente já veio fazendo alguns eventos aqui e surgiu essa oportunidade de fazer essa formatura aqui. E para mim foi muito emocionante, porque cresci na capoeira, comecei a engatinhar aqui na capoeira e hoje, né, estou me formando como... Ainda estou em formação, mas tá dando continuidade. Estou dando continuidade, né? E é por isso que às vezes o legado. Aí eu dou meus treinos aqui, né? Não divulgo muito, sou muito na minha, assim, né? Mas vai ter um dia D. Quem quiser vir treinar, vem. Mas um dia D vai ter. Vai, com certeza, com certeza. Vim sugar aqui o tempero do mestre. Né? Com certeza que vai ter capoeira boa aqui, pra gente fazer aqui uma movimentação aqui, né? E se movimentar. Deixa um recado aí para essa comunidade da capoeira, para quem não é da capoeira e pretende conhecer a capoeira, que você é o exemplo de que era de uma outra luta, veio e a capoeira vamos permitir falar, tirou da luta oriental para nossa brasileira. Ela me encanta, né? Galera. Ela me encanta, né? Pra cantar tem aquela música, ela me chama, ela me quer, né? Quando toca o berimbau, eu não tenho como eu falar assim para ir para outro lugar. O bom da capoeira é isso, a musicalidade ela envolve, né? Sim. É muito legal quando a musicalidade é o diferencial, eu falo isso para todo mundo. Mas o recado que eu deixo para a galera, para a comunidade da capoeira, é que a gente se torne assim, cada vez mais divulgador mesmo da arte e até fala assim, numa questão de protesto, né? Essas questões de divulgações de agressividade dentro da capoeira, dentro de canais aí que só divulga esse tipo de agressão, né? Eu acho que não é legal, né? Eu acho que não é legal. Toda luta ela tem o seu momento, tem o seu combate, mas nenhuma luta divulga isso, né? E aí a capoeira fica divulgando isso pouco assusta o pessoal quem quer chegar perto da gente como capoeirista. Porque a gente já passou por um momento muito triste de marginalidade, das pessoas discriminar, né, a gente. Então hoje a gente vem com outro pensamento, muitos mestres aí ganhando dinheiro, tendo a capoeira como trabalho, através de repente de um canal, de uma situação que não está dentro do contexto, né, da capoeira, acaba afastando, porque as pessoas vêm querer praticar capoeira, mas vê alguma coisa assim, aí fala, não vou botar, muito violento, né? Muito violenta a capoeira. Mas toda luta tem o seu combate, mano. Entendeu? Faz parte, né? Mas eu acho que não é... Galera mais nova aí, vamos ter uma conscientização aí, divulgar mais coisas boas, né? Trabalhar mais com a capoeira, mais com o coração, trabalhar mais emoção dentro da capoeira, ser um capoeirista mesmo de sangue mesmo, defender a arte, né? De alma, defender a arte, defender a nossa cultura, em vez de ficar só relatando coisas. Só querendo número no Instagram. Meu Instagram, né? Tem um Instagram que é o Mestre Catito e tem um Instagram também que é do Instituto Catito,
entendeu? Divulgar tudo isso. Instituto Catito, a gente tem um Instagram, né? Tem um WhatsApp também. Pelo Instagram vocês conseguem ter as informações. Através do Instituto Catito tem as informações de aula. E a porta tá aberta para todo mundo. Todo mundo do bem pode chegar. Né? Né? Beleza? Brigadão, valeu, brigadão, tudo de bom. Do quê? Obrigado por tudo. Esse foi mais um Papoeirando, pessoal. Isso aí. Corta. Vamos fazer agora.